viram a peça que me pregaram aqui, né? Todo mundo chorando, coisa mais feia. Vocês são do coração. Não vou chorar agora, não. Chorei aqui só na hora, né? Agora o papo é reto. Gente, realmente muito tempo passando aqui e o Novo Sentido faz parte da minha vida, do meu ministério, especialmente porque já há algum tempo, nesses últimos 2 anos, eu estava fora de sala de aula, então o meu ministério tem sido um Novo Sentido. Vou certamente com meu esposo, na certeza de que o Senhor vai comigo, mas eu estou indo e estou deixando alguém. Vem aqui, professora Maria, por favor. Queridos, é assim que funciona a igreja. A igreja é maior do que as pessoas. Vocês entendem isso? E quando eu recebi a notícia, começamos a nos preparar, curiosamente, quem começou a orar, e eu comecei a orar, não foi, pastor? E como é o nosso pedido ao Senhor, quem vai dar continuidade ao trabalho no Novo Sentido? Que o Novo Sentido não é isso aqui que vocês estão vendo, eu digo mais. Aqui é o dia da celebração, né? Mas o que acontece nos bastidores, o que acontece durante a semana, com os pequenos grupos, depois da escola sabatina, a rede de pastoreio, isso é o Novo Sentido. E aí Deus impressionou o meu coração e impressionou o coração do pastor Ken, e nós não ouvimos conversar. Por isso nós sentimos que realmente foi a ação do Espírito Santo. Então, amiga, quase que eu só tinha trazido uma chave, né, para passar a chave aqui para você. Essa comunidade, estou passando para você com carinho no meu coração, porque não é só a comunidade, é a comunidade de Deus aqui. E assim como Deus tem usado a gente no conselho, eu sei que Ele vai continuar usando você. Tem muita coisa ainda para a gente fazer no Novo Sentido. Não se assustem. Ainda o Novo Sentido ainda não está redondo como nós precisamos que fique. Mas eu tenho certeza, que Deus continuará usando você. Obrigada por aceitar essa responsabilidade. Eu quero orar com você. Amém? Querido Deus, nesse momento eu quero te entregar mais uma vez a professora Mayra, que está assumindo um trabalho agora oficialmente aqui no Novo Sentido. Cuida dela, oriente, que o teu Santo Espírito sopre no seu coração, no seu ouvido, sempre a sua voz. Que nós, como comunidade, possamos ajudá-la. Estar também orando por ela. Obrigada pelo conselho, obrigada pelo pastor Ken, obrigada por cada núcleo do Novo Sentido. Tudo isso nós fazemos por o Senhor, pelo Senhor. Mais uma vez, esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Obrigada. Vocês devem estar achando estranho. Eu e o pastor Kim estamos com uma câmera. Vem aqui rapidinho, só para o pessoal ver. Enquanto isso, vocês já vão abrindo a Bíblia em Gênesis 1. E eu quero explicar a vocês o que é essa camisa aqui, né, pastor? Olha. Nós vamos embora aqui, ó. Sentiram aí a pressão do acompanhamento? Olha só, eu resolvi vir hoje com esta camisa de propósito. Na União Sudeste Brasileira existe um movimento, não é um evento, é um movimento pela busca do Espírito Santo. E esse movimento se chama Atos. O pastor Ken tem essa camisa porque ele era na USEB, estava na USEB até então. E como foi que eu recebi essa camisa? Obrigada, pastor. Como é que eu recebi essa camisa? No mês de março, se eu não me engano, eu recebi uma ligação do pastor Venê. Vocês lembram do pastor Venê que fez essa oração aqui há um ano e pouco? Pois é. O pastor Venê fez um contato comigo e disse assim: professora, nós vamos ter o Atos e eu gostaria de fazer um convite. Eu gostaria que você falasse aos nossos jovens. E eu fiquei pensando, puxa, mas como eu, né? Havia um tantão de gente assim, de grande visibilidade na igreja. Então, os grandes pregadores estavam lá, a divisão sul-americana, a Associação Geral, todo mundo lá. Eu disse, mas pastor, porque tem sempre um amigo, eu digo para quem? A gente tem amigo que é um amigo inimigo.
pastor, se o Senhor está chamando, eu vou. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a orar ao Senhor sobre o que eu deveria falar para aqueles jovens. Foi um encontro de praticamente 5.000 jovens. E quando o pastor René fala que é um movimento e não um evento, eu entendi. Eu quero que vocês imaginem 5.000 jovens às 6 da manhã orando pelo Espírito Santo. Tarde da noite, em grupos, orando pela busca do Espírito Santo. O tempo estava bem frio, foi lá no Fá de Minas, muito frio, muito frio. Eles conseguiram colocar aquecedores na quadra, na área, né, que era aberta, todo mundo agasalhado, e um movimento lindo. Então eu queria compartilhar com vocês, nessa manhã, aquilo que eu compartilhei com aqueles jovens. Eu tive a oportunidade de falar 4 vezes, eram sessões, né, de 1.000 e tantos jovens. Então chegava um grupo, depois saía, e eu fui falando, e eu saí dali muito abençoado. Então a gente vai começar exatamente no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos abrindo a tua palavra para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que a gente fique atento à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Versos 11 e 12, eu leio uma versão transformadora. Diz assim: Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que era muito bom. É interessante observar que a Bíblia diz aqui no início da criação que Deus fez 2 espécies distintas de vegetação. As plantas que davam semente e as árvores dão fruto. Vamos repetir? As plantas dão o quê? E as árvores, fruto. E pensando nisso, eu quero fazer a seguinte pergunta a vocês: o que é que uma árvore dá? O que é que uma árvore dá? Ela dá o quê? Dá fruto, dá o que mais? Onde estão os meninos aí no ensino fundamental? Olha as ciências aí. O que é que a árvore dá? Dá sombra. O que mais? O que mais a gente usufrui da árvore? Oxigênio. Isso. O tronco também é dependendo, é isso? As folhas. Bem, a gente aproveita tudo na realidade de uma árvore. E aí, Deus impressionou meu coração com um texto que é um texto esquisito. Vamos para Marcos capítulo 11. E vocês vão ver que esse é um texto radical. Radical no mesmo jeito. E aí, Marcos 11, versos 12 a 14 e os versos 21 e 22. Estou amando vocês passando as mãos, gostei, viu? Vai ser assim, tá combinado. Na manhã seguinte, versos 12 a 14, depois 20 e 21, tá bom? Olha só. Na manhã seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não havia tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais coma o seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. A partir do verso 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus havia dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Não parece esquisito? Deus é o Deus da vida. Quem fez a árvore para dar fruto? Deus, o próprio Jesus, o próprio Cristo. E aí agora o Senhor vem e numa atitude que parece uma atitude zangada e incoerente do mestre, ele diz assim: o negócio é o seguinte, se você não está prestando, eu vou matar você. E essa seria normalmente a conclusão de muitas pessoas que lessem esse texto, que leem esse texto sem entender o contexto. Jesus está aqui na sua última semana. Se vocês observarem aí no verso
templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Então, o dia passou, depois daquelas fortes emoções, Jesus volta a Betânia. E aí, na segunda-feira, pela manhã, ele sai de novo de Betânia para Jerusalém. E aí, então, quando ele está voltando para Jerusalém, a Bíblia diz que ele sentiu o quê? Fome. Ele sentiu fome. E aí a Bíblia diz que quando ele sentiu fome, ele viu a certa distância uma figueira. Mas havia uma coisa muito curiosa com aquela figueira. Aquela figueira estava cheia de folhas. Eu poderia dizer para vocês que aquela figueira era uma figueira folhuda. Ok? E aí então, no meio do caminho, Jesus vê à distância, e eu fico me perguntando, será que havia outras figueiras ali também? Porque só aquela figueira havia chamado a atenção do mestre. Por que aquela figueira em especial? Provavelmente havia outras ali na beira do caminho. Quem será que havia plantado aquela figueira? Como ela chegou ali? E por que ela estava cheia de frutos? A Bíblia vai nos dizer então que Jesus se aproxima da figueira e ele procura. E Jesus sai procurando, sai procurando. E o que Jesus estava procurando para matar a fome? Um figo. Porque figueira produz figo. E aí Jesus procura, eu fico imaginando o Senhor olhando para cima e para baixo. E o Senhor não encontrou nenhum fruto. Nem ao menos Jesus tinha encontrado o que se esperava, porque a Bíblia diz que não era tempo de dar frutos. E a gente pode achar que é uma incoerência. Por que Jesus queria encontrar fruto, figo, numa figueira que não estava na época de dar figo? Fica parecendo esquisito? Mas é porque há um fenômeno que acontece em muitas figueiras, se chama figo temporal. Às vezes esse é um figo raro, se você encontra em Jeremias e outros textos da Bíblia, inclusive comparando Efraim, comparando Israel com um figo temporal. E aí então, esse figo, ele normalmente amadurece fora da época ou nasce fora da época habitual. E ele é muito desejado e ele é um fruto surpreendente. Então, quando Jesus olhou para aquela árvore, para aquela figueira, ele realmente esperava que houvesse algo diferente naquela figueira. Porque, ao contrário também de muitas espécies, antes de produzir aquele tanto de folha, a figueira produz primeiro os figos. Então, por isso que Jesus, quando olha para aquela figueira, espera encontrar, mesmo fora do tempo, figos. E a imagem no livro Desejar das Nações diz que aquela árvore era uma massa de pretensiosa folhagem e nunca mais, e nada mais. E aí então, Jesus profere uma das grandes maldições à natureza. Ele diz: a partir de hoje, ninguém vai comer do seu fruto. Aquela figueira estava fadada a morrer. Não havia mais salvação para aquela figueira. Tanto é que Jesus depois vai para Jerusalém. E se vocês observarem, ele sai ao entardecer da cidade e volta provavelmente para Betânia novamente. E aí no verso 20, agora na terça-feira, quando Jesus volta e passa, agora já sem fome, Pedro chama a atenção dos discípulos e diz assim: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, olha o que aconteceu, ela secou, mas a Bíblia diz que ela estava seca desde a raiz. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que não havia agricultor, não havia tecnologia, não havia mais nada a fazer a respeito daquela figueira. O destino dela era a morte eterna. E aí vocês vão dizer assim: mas você lembra? A lógica de Jesus é uma lógica meio estranha, porque ele encontrou folhas. Folha mata a fome? Não. A fome só poderia ser saciada se tivesse o fruto. A gente tem que entender. E eu quero dizer a vocês que nós hoje aqui na igreja estamos como essa figueira, folhudinhos demarrecendo. Querem ver? Quem quer desbravador? Levanta a mão. Maranata. Folha. Quem aqui tem pequeno grupo? Levanta a mão.
folha. Onde estão os meninos do Ministério do Louvor? Levanta a mão. O louvor é folha. E eu poderia dizer outras coisas mais aqui. O grupo do acolhimento, do diaconato, onde estão os diáconos aqui da igreja? Levanta a mão. Folha. Vocês da projeção? Folha. Comunicação? Folha. A folha pode até ajudar a fazer um chá e até curar uma dor de barriga. Mas a folha não mata a folha. A folha não substitui o fogo. E a gente precisa compreender isso. E aí vocês vão dizer assim, mas você lembra na sua última mensagem, você quer dizer que não tem salvação para a gente? Pelo contrário, eu quero mostrar agora para vocês um outro relato de Jesus sobre uma outra figueira. Vamos para Lucas, capítulo 13. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 13. Parece mesmo que Jesus gostava de figueiras. Vamos lá? A partir agora do verso 6 até o verso 9. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois essa só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der frutos no próximo ano, corte. Se não, mande cortar. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que lugar de figueira deveria ser o quê? Onde a gente planta figueira, deveria ser o quê? A plantação de figueira deveria acontecer onde? No figueiral? Onde essa figueira está plantada? Você já viu esse detalhe? Já percebeu esse detalhe? Essa figueira estava plantada no vinhedo. E o que é que tem no vinhedo? O que é que o vinhedo dá? Uva. E o que é que essa figueira estava? No vinhedo. Olha que coisa curiosa, que coisa interessante. E a gente se pergunta assim: mas Senhor, quem foi que plantou uma figueira no vinhedo? A primeira figueira, ela estava à beira do caminho. Aparentemente ninguém teve grande interesse, não foi uma plantação intencional. Mas agora a gente tem que entender que essa figueira, sendo plantada num vinhedo, alguém ou era muito maluco, muito louco da espécie, ou a pessoa sabia o que estava fazendo. Não era obra do acaso. Então deixa eu explicar para vocês que as figueiras muitas vezes são plantadas em vinhedos. Sabe por quê? Porque no vinhedo existe um trato especial, um cuidado especial e uma terra especial. De outro modo, pensando, quem plantou aquela figueira dentro do vinhedo ou no vinhedo sabia que aquela figueira poderia dar um fruto, um figo de melhor qualidade. Todo vinhedo tem um vinicultor, né? E aquele vinicultor também estava cuidando da figueira. Curiosamente, a gente encontra então nesta parábola do Senhor Jesus a figura de uma figueira no vinhedo. E assim como eu disse para vocês que os nossos ministérios, as nossas ações podem representar apenas folhas, no caso da figueira plantada no vinhedo, eu quero dizer que nós somos essas figueiras plantadas no vinhedo da comunidade Novo Sentido, que faz parte da igreja mãe, que faz parte da igreja adventista do sétimo dia. Deus, quando planejou a igreja, Deus, quando planejou uma comunidade como a nossa, Ele planejou a funcionar como um vinhedo, para dar não apenas as uvas de melhor qualidade. Deus cuidou tanto, Deus tem cuidado tanto de nós, da sua igreja, que Ele tem dado para a gente a oportunidade dos ministérios, tem dado para a gente a oportunidade de se envolver com a sua casa. E aquela figueira agora estava plena no vinhedo que foi preparado especialmente para que desse fruto. Só que assim como a outra
figueira, acontece um fenômeno esquisito. Essa figueira que agora está numa condição tão boa, também não produz fruto. Nós poderíamos perdoar a primeira figueira, mas agora não há como perdoar a segunda figueira. Sabe por quê? Porque ela tinha todas as condições de produzir. Eu estou com vocês aqui, eu já trabalho no IAM há 25 anos. Isso aqui é um vinhedo especial. Esse lugar foi pensado, meus queridos, para que nós, como figueiras, produzamos fruto, e fruto duradouro, e fruto de boa qualidade. Não há razão, deixa eu dizer a vocês, não há desculpa para nós, como comunidade, não produzirmos o fruto que o Senhor deseja. Não há, sabe por quê? A música aqui é diferente. A projeção aqui é diferente. O pequeno grupo é diferente. A escola sabatina é diferente. O aventureiro, o desbravador é diferente. Essa comunidade nossa é uma comunidade singular no vinhedo do Senhor. E aí a Bíblia diz que aquele dono foi e chamou o agricultor e disse: olha, eu já procurei frutos várias vezes nela, mas sem sucesso. Há 3 anos eu venho buscando fruto e não encontrei o fruto. Ela só está ocupando espaço, ela está consumindo os recursos naturais, ela está consumindo a carga horária que eu estou pagando para o vinhedeiro, o viticultor, o agricultor, e ela não está produzindo. Então, corte essa figueira. A figueira ali também tinha uma coisa muito interessante. Além dela receber a bênção da vinha, ela também abençoava, porque parte da sua sombra ajudava a proteger o vinhedo. As abelhas e as vespas ajudavam ali na biodiversidade. Então, era um sentido mútuo de abençoar e ser abençoado. E assim somos nós chamados na comunidade Novo Sentido. Nós somos chamados a abençoar. E nós seremos abençoados. Queridos, nós precisamos compreender que o nosso papel aqui é abençoar, assim como a figueira estava fazendo, ou deveria fazer. E o figo era o produto. Só para vocês saberem sobre o figo é produzido na primavera, mas ele só amadurece no verão. O figo é uma fruta doce. Na verdade, o figo não é uma fruta. O figo é a flor invertida do fruto. Ok? Depois a pessoa da biologia pode explicar melhor a vocês. Agora é interessante que ela é uma fruta doce em qualquer estação. E ela está presente em todas as estações. Mesmo no inverno, o figo não perde o sabor. Mesmo seco, ele é doce e alimenta. Aí eu comecei a entender por que Jesus gosta tanto de figo de figueira. Porque é realmente algo singular. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos difíceis, o figo não deixa as suas propriedades para trás. E aí então, o agricultor recebe aquela ordem, e a ordem era de execução. Havia uma intenção daquele homem que havia plantado aquela figueira no vinhedo, era que ela frutificasse. Por quê? Porque Deus lá em Gênesis disse que planta dá semente e árvore dá fruto, e crente dá o fruto do Espírito. Entendem? Que nós não somos plantas, nós somos árvores, e como árvore nós somos projetados para dar fruto. E aí então, por um momento, parece que o destino daquela figueira será igual ao destino da primeira figueira. 1 João 2,14 diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra permanece em vocês. Vocês venceram o maligno. Meninos e meninas do Novo Sentido, vocês estão aqui porque vocês são fortes. Vocês entendem que vocês são fortes?
que vocês não são qualquer tipo de juventude. Deus nos colocou e nos trouxe aqui para que nós nos apeguemos à sua palavra. E quando nos apegarmos à sua palavra, a Bíblia diz que nós estaremos vencendo o maligno. Amém? É a nossa tarefa vencer o maligno. Por nossa própria força? Não. Pela natureza que o Senhor nos dá quando nós nos submetemos ao Espírito Santo. E aí então, a gente volta para o texto, e aí no texto aparece um personagem maravilhoso, que faz com que o relato seja totalmente modificado no final. Quem é que aparece? O agricultor, ou vinhateiro. Quem é esse vinhateiro? Quem é esse agricultor, queridos? Jesus Cristo. E Jesus olha para o dono da vinha e diz assim: olha, deixe mais um ano, eu quero cuidar dela mais um ano. Eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou podar. Não importa agora não. Isso se chama graça. A graça sem medida do Senhor. E a Bíblia diz que a gente não sabe o que aconteceu, mas a promessa daquele jardineiro era: vou cuidar e vou adubar. E se der filhos no próximo ano, então legal. Mas se não der, então você pode cortar. Nós estamos vivendo no tempo final da graça. E todas as vezes que eu ouço sobre graça, e sobre o Espírito Santo, e sobre o mover de Deus para nós, eu me lembro que a graça de Deus é infinita, mas a graça de Deus tem tempo. E o tempo pode ser medido por toda a nossa existência, mas o tempo pode ser medido também por uma ação do Senhor, apressando os seus sinais para a sua volta. Sabe, aquelas duas figueiras para mim tinham um único problema: porque elas não produziam. O problema daquelas figueiras estava na raiz, não estava no tronco, não estava nas folhas. Aquelas duas figueiras tinham condição de produzir, mas elas não souberam usufruir o grande poder que havia fora, que era o poder que estava na raiz. Deus hoje quer nos usar, mas Ele precisa primeiro nos enraizar. Na realidade, eu descobri com esse estudo que Deus não está preocupado com o fruto. Sabiam disso? O fruto é consequência. Sabe qual é a grande preocupação do Senhor? É com a nossa raiz. Porque raízes profundas geram frutos duradouros. Raízes, na verdade, geram uma vida abundante. E raízes no Espírito do Senhor geram o impacto eterno. O que é que nós temos que cuidar? Do que nós temos que cuidar? Temos que cuidar da nossa raiz. Como é que eu troco isso para vocês? Vamos para o último texto, Jeremias 17. Jeremias 17, os versos 7 e 8. Como eu amo esse texto? Como eu amo esse texto? Jeremias 17, versos 7 e 8. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com o quê? Raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não tem os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Por que essa árvore não deixa de produzir frutos? Porque ela se alimenta, porque a raiz dela se alimenta da água viva. Ela foi plantada junto ao rio, as suas raízes se estendem e se alimentam das correntes de água. Por isso que ela não se incomoda com o calor, por isso que suas folhas continuam verdes, por isso que ela não tem os tempos de seca, porque os tempos de seca vêm. Querendo ou não você, deixe-me dizer, o tempo de seca vem. E ela nunca deixa de produzir o seu fruto. Qual é o segredo? O que faltou àquelas duas figueiras? O cuidado com a raiz. Queridos, o ano está terminando. Eu sei que está todo mundo já nas aflições das provas. E é complicado para os professores também, porque eles
vocês são, em sua grande parte, alunos do trabalho. Mesmo na educação básica, eu sei das dificuldades e da lida que é o estudo. Queridos, nada, absolutamente nada, pode tomar o nosso tempo do alimento espiritual, de cuidar da nossa raiz. Não se preocupe com a folha e não se preocupe com o fruto. Se preocupe com a raiz. Quero fazer uma pergunta nessa manhã. E Taisnara e Everton virando, e a gente vai cantar junto com a música. Vocês vão cantar, eu pedi para vocês fiquem que a gente vai cantar. E eu escolhi para a gente terminar o culto dessa manhã, para a gente cantar aquele hino Usando, do Adorador Sim. Aquela música fala no meu coração. Porque toda figueira, seja plantada na estrada, ali no meio do caminho, ou plantada no vinhedo, ela precisa ser instrumento de bênção. Ela precisa desejar ser usada. E esse tem que ser o nosso desejo. Todos os dias, quando vocês acordarem, todos os dias, quando nós acordarmos, nós precisamos dizer: Senhor, usa-me. Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Senhor, olha aqui a minha raiz, cuida da minha raiz. Curiosamente, as raízes da figueira são podadas uma vez ao ano. É uma poda cirúrgica, é uma poda intencional, para que a figueira produza o fruto na última estação. Você quer essa manhã dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma figueira, e eu quero ser uma figueira que, quando o agricultor voltar para olhar para mim neste ano de graça, ele encontra uma figueira disposta a produzir frutos doces em qualquer estação, e mesmo cedo servirão para a alimentação. E quem sabe o gosto de um figo maduro gostoso é quem está com fome, e faz toda a diferença. Vamos cantar? Vamos ficar em pé?
E se eu dissesse para vocês que o jardineiro em pessoa, essa madrugada, mandou a resposta para vocês, você vai acreditar nisso? Pois Jesus mandou especialmente a resposta para vocês saberem o que aconteceu. Carta do jardineiro para você. Ouvi dizer que hoje você estaria aqui sentado, bem aí onde está agora. Queria te contar um segredo. Eu sei que sussurrou para a Selena o que ela precisava conversar com você hoje. E deixa eu te confirmar. Ela recontou as histórias das figueiras, não foi? Essa carta que você recebe agora, escrevi depois de um longo ano, com as mãos ainda marcadas pelo trabalho, mas com o coração repleto de gratidão. Lembra da figueira plantada na vinha, não é? Aquela que por 3 anos ficou ali muda, sem fruto, parecia indiferente ao tempo e aos meus cuidados. Muitos diziam ao redor: é perda de tempo, melhor cortar, dar lugar a outro. Confesso que por vezes o silêncio dela me entristecia muito. Todavia florescia, a terra era muito boa, o clima agradável e ela ali de pé, mas sem vida visível. Era como amar alguém que não responde. Esperar sem saber se algum dia haveria retorno, se estaria esperando em vão. Você já se sentiu assim? Mas algo em mim não permitiu desistir. Dá-me mais um ano, deixa que eu cuido dela. Um último ano, uma última esperança. A cada manhã eu fui até ela, cavei ao seu redor, revolvi a terra endurecida, e como aquela terra estava dura, removi as pedras, afrouxei a terra, trouxe o melhor adubo, reguei nos dias secos, protegi nos dias de vento forte, mesmo quando parecia inútil. Eu sentava, muitas vezes, falava com ela. Outras vezes só ficava ali em silêncio. Era como esperar por algo que talvez nunca viesse. Mas ainda assim resolvi esperar. Eu não desisti, eu cuidei e eu esperei. Não foi fácil. Houve meses que parecia que tudo seria igual, sem mudança alguma. Meus braços doíam, meus olhos choravam. Houve quem zombasse: você está cuidando de um tronco morto. Mas dentro de mim o amor insistia: ainda não é o fim. Eu continuei, não porque via frutos, mas porque acreditava que a vida ainda pulsava ali dentro, mesmo que ninguém visse. Então veio a primavera. Quase chorei quando vi o primeiro filho, pequeno, verde, entre galhos finos e contorcidos. Era a promessa viva. Ela não mudou da noite para o dia. Nenhuma mudança acontece assim em um único momento. Demorou, mas eu não estava com pressa. Eu a amei em todos os momentos. Hoje, quero contar para você que a videira está cheia. Os seus galhos outrora secos curvam-se com o peso da vida. Frutificou, está cheia de vida. E é por isso que eu escrevo para você. Talvez você esteja como essa figueira há um tempo atrás, sentindo que nada floresce, que está ocupando um espaço sem sentido. Mas sabe, eu sou jardineiro, eu tenho experiência nisso. Quero que saiba que mesmo que os outros não vejam, mesmo que você não veja a vida em você, eu não desistirei de você. O que eu fiz por aquela figueira, estou aqui para fazer por você. Quero cuidar de você, e esperar e acreditar em ti. Eu guardo um figo para você. Quer prová-lo? Jesus. Querido Deus, nos entregamos mais uma vez, como indivíduos e como comunidade, para ser uma figueira cuidada pelo Senhor dentro do vinhedo. Que nossas lutas, que as nossas questões mais íntimas sejam todas, Senhor Deus, entregues ao Senhor, que é o agricultor. O Senhor tem poder para nos renovar. Mais uma vez eu te entrego essa comunidade. Usa-nos, que sejamos figueiras valorosas, com fruto duradouro, transformados pelo Teu Espírito, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Te entrego esses jovens,
essa comunidade, porque o Senhor tem mais interesse e amor por elas do que qualquer um de nós. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa entrega. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Um ótimo sábado para você. Inclusive para você que está nos assistindo, nos acompanhando aqui pela internet. Deus abençoe cada um de nós. Eu queria pedir a vocês uma palavra especial ao pessoal do Provida que está aqui. E encerro este culto dizendo: vocês não só são bem-vindos, esta é a igreja de vocês.